Agora sim, está começando mais um Cafezinho a 2 aqui pela TV Univale, o seu canal Futura. E hoje eu converso com o árbitro de futebol, Éber Roberto Lopes. O Éber começou sua carreira lá no Paraná, né, Éber? Vamos apresentar direito o Éber. Ele já apitou jogos muito importantes, como Copa da Libertadores da América. E hoje ele apita pela Federação Catarinense de Futebol. Éber, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado pela tua disponibilidade, é muito legal conversar contigo, tu é um cara que já tem uma história na arbitragem nacional e muito obrigado por estar aqui, estou muito honrado. Eu que agradeço, Lucas, pelo convite, espero que minhas respostas sejam à altura de que você espere e sem dúvida nenhuma, né, a gente fica feliz em poder participar de um programa com muito sucesso e a gente falar um pouquinho da nossa carreira dentro do futebol brasileiro e internacional. Claro, hoje a gente vai falar não só da tua carreira, mas também do futebol brasileiro e polêmicas, Éber. Quero saber das polêmicas. Eu tenho todo o direito de responder ou não. Éber, mas vamos começar de boa. Como é que tu começou a se interessar por futebol? Foi lá na Espanha, foi lá na infância, foi... Como é que quase surgiu? Perto da Espanha. A minha carreira, na verdade, eu comecei com apenas 13 anos de idade. Eu acompanhava uma equipe amadora que jogava futebol society, né? Somente 8 jogadores, lá no estado do Paraná, na cidade de Londrina. E eu era o faz de tudo nessa equipe, levava roupa, ajudava a recolher a roupa, levava uma água, levava o éter. Éter, quando o atleta se machuca, joga um éter, quer dizer, era meio massagista, meio roupeiro, meio tudo na equipe. E um belo dia, essa equipe jogava de sábado à tarde, e um belo dia o árbitro que apitava esses jogos faltou, um senhor de idade. E eu comecei apitando esses jogos, e aí quando ele voltou, falou, não, o senhor já vai dar uma descansadinha, o senhor já está velho. Aí eu comecei apitando todo sábado, e isso foi dando uma sequência, aí foi surgindo o convite e tal. Então, com apenas 13 anos, acompanhando essa equipe amadora de Londrina, foi o pontapé inicial lá na cidade de Londrina. E você jogava bem? Eu poderia ter tentado a carreira de jogador de futebol, não é fácil, a gente sabe disso, né? Por isso que a gente sempre tem que enaltecer os jogadores de futebol, não só daquela época, mas como de hoje também. Tem uma dificuldade muito grande, você passar por todas as etapas, basta você ver o exemplo do Cafu, que foi o capitão da seleção brasileira no Mundial de 2002, o Cafu passou por aproximadamente umas 10 peneiras. E se ele tivesse desistido nas primeiras, nós não teríamos ele como capitão da seleção brasileira levantando o Mundial. Então, para você ver que a persistência tem que fazer parte do meio do futebol, não só do futebol, obviamente em todas as funções, mas como o nosso tema é o futebol, acredito que é importante a persistência. Eu fui persistente no começo e não levei muito a carreira de jogador de futebol, que eu poderia até tentado, não vou dizer que seria, porque confrontava muitos horários, então geralmente eu estava apitando, não dava para você conciliar o horário de árbitro com o de jogador, mas eu acho que dava para ser um jogador, vamos dizer assim, esforçado. Você é árbitro de futebol, e futebol tá na cultura do brasileiro muito forte, né? A tua família tem orgulho de você? Olha, no começo, eu, infelizmente, há pouco tempo perdi pai e mãe, foi um baque muito grande, mas no começo da minha carreira, minha mãe e meu pai, eles não queriam, porque naquela época era muito mais difícil. Hoje você vai acompanhar qualquer campeonato, qualquer competição, não só na esfera profissional, apesar de árbitro de futebol não ser profissional, mas o futebol em si naquela época os campos não tinham alambrado, eram situações perigosas, agressões aconteciam sucessivamente, então minha mãe tinha essa preocupação com esse tema. Mas depois ela viu que não teria jeito, eu comecei a se envolver muito com o futebol, a minha carreira ela foi assim, muito rápida, aconteceram etapas. No decorrer da entrevista eu posso até explicar como que funciona isso, para você passando de etapa até chegar no quadro internacional. Então a minha carreira foi muito rápida. Se nós compararmos com outros companheiros de trabalho, você vê que do amador até chegar no quadro internacional, aproximadamente uns 15 anos, no mínimo, para a pessoa chegar, de 10 a 15 anos, vamos dizer assim. E a minha foi aproximadamente 6 anos, então foi uma coisa assim pela metade. Então minha mãe viu que a coisa estava ficando séria, mais séria do que e daí não teve jeito, teve que apoiar. Mas no início, bem no comecinho, a família era contra, mas depois de um determinado momento, viram que eu poderia alcançar os objetivos e aí foram apoiando. Mas para você ser juiz de futebol, precisa ter alguma formação? Você precisa cursar educação física? Precisa ter
Hoje a CBF tem, até no seu site, né, para quem em casa queira acompanhar, no site da CBF, cbf.com.br, tem lá toda um organograma que precisa ter, a idade para você entrar em determinado quadro, quantos anos para você entrar para o quadro internacional, tem todo um mapeamento de que você precisa. E o curso superior, até 38 anos você tem que estar cursando. Você que tem até a idade de 38 anos, você tem que estar cursando. Acima de 38, você já tem que estar diplomado. Então, a CBF se preocupa tanto, e as federações também não estão diferentes, não. As federações estão buscando que o árbitro venha com esse, vamos dizer assim, um conhecimento de outras atividades que faz com que, dentro do campo de jogo, a gente tenha um desenvolvimento melhor. E como é que faz para chegar na FIFA? É onde todo mundo quer chegar, né? A FIFA é o último degrau, até porque todos querem chegar à FIFA, porque se você não chegar à FIFA, não tem condições de você brigar por uma Copa do Mundo. Então a FIFA, hoje em dia, o início da sua carreira, você entra numa liga, você tem que estar afiliado a alguma liga, a liga ela é municipal, né? Se no seu município não tem a liga, você tem que procurar uma liga mais próxima. Por exemplo, eu moro num município que não tem a liga, eu tenho que buscar qual é o município mais próximo. Você passando por essa etapa, você tem que fazer o curso para entrar na federação estadual, no caso a Federação Catarinense aqui, e eu entrei na Federação Paranense lá no início. A partir daí, depois que você entra na federação, obviamente você vai evoluindo dentro da federação, apitando jogos de juniores, terceira divisão, segunda divisão, até chegar no profissional, que também é difícil. E depois você passa a ser indicado para a CBF. Não existe curso para você fazer entre a federação e a CBF, você tem uma indicação. A partir desse momento que você é indicado para a CBF, obviamente que agora a CBF também cobra uma quantidade de jogos para que você seja indicado a aspirante à FIFA e depois indicado à FIFA. Então, quer dizer, tem todas essas etapas e hoje, com um número grande de jogos, se eu não me engano, para você pelo menos entrar no quadro da CBF, saindo da federação para a CBF, tem que ter no mínimo 5 a 10 jogos da primeira divisão do seu estado. Então as coisas estão mais difíceis do que no começo. Que nem aquela música do AC/DC, It's a long way to the top if you wanna rock and roll. É uma longa viagem. É uma longa viagem até chegar no topo. Ô Eber, qual foi a partida mais emocionante que você apitou nessa tua carreira longa aí? Olha, se eu falar para você que às vezes um jogo do campeonato amador, lá no começo da carreira, às vezes foi mais assim, vamos dizer assim, um pouquinho de polêmica, um pouquinho de nervosismo, um pouquinho de emoção. Então, todas essas esferas que eu falei para você, existem alguns jogos importantes. Mas, sem dúvida nenhuma, depois que você atinge, você chega ao status que você começa a apitar jogos profissionais, não só no seu estado, como na CBF, também jogos da Libertadores, Mundiais, enfim, esses jogos de uma envergadura maior, onde tem uma quantidade de público, isso também interfere, né? Então, acredito que foram vários jogos importantes, nesse sentido. Cada momento, cada etapa na vida, nós tivemos, se eu for para você, deve ter aí 4 ou 5 jogos de grande relevância na minha carreira. Me dá um exemplo, então, de um um marcante. Bom, por exemplo, lá no começo da carreira, quando eu apitei o meu primeiro jogo profissional, era um jogo da segunda divisão do Campeonato Paranaense, Jandaia do Sul, que são municípios, versus Paranavaí. E quando eu cheguei em campo, acostumado a apitar jogos do amador, quando eu cheguei em campo, todo aquele aparato, polícia militar, dando toda a infraestrutura, cheguei no vestiário, tinha lá frutas, uma banana, uma maçã, enfim, água mineral, na época acho que nem existia Gatorade, não sei se pode falar marca aqui, já falei. Não. Isotônico, vamos dizer assim, toda essa infraestrutura, e depois no jogo, nossa, tinha emissora de televisão, tinha rádio, tinha, enfim, todo aquele aparato. Então assustou um pouquinho no começo. Então é um jogo que marca bastante na sua carreira. Porque você ficou deslumbrado, né? Fica, porque até então, quando eu estava apitando os jogos do Campeonato Amador, você se trocava atrás de uma árvore, trocava dentro do carro, quem tinha carro, na época eu não tinha carro, às vezes eu ia de ônibus apitar, de bicicleta, a minha mãe levava, minha mãe tinha um Fusquinha meia, nada, a gente ia junto. Então, por isso que eu digo, hoje há possibilidade de alguns companheiros entrarem na arbitragem e não passarem por nada disso, e já direto para a federação, de repente para a CBF. Só que chega lá na frente, eles podem assustar um pouco com toda essa infraestrutura e ter um desenvolvimento não tão legal dentro do campo de jogo, pode assustar. Então se conselho fosse assim tão bom, eu daria dizendo que passem para o amador. Passem por essa dificuldade, jogos da várzea, como a gente diz, né? É muito importante você ter essa estrutura para que quando você chegue no profissional, você não assuste tanto.
E valorizar, né? Valorizar, até porque você pode também, eu estou dizendo esse jogo da segunda divisão, depois, durante o transcorrer da nossa entrevista, também vou dizer alguns outros jogos importantes, já no âmbito profissional, mas é importante porque você vai passar por situações no profissional que você pode tirar proveito do amador. Então, às vezes, você está lá numa situação porque o profissional, você tem algum problema, você chamou o policiamento, você chamou o organizador do campeonato, você não precisa fazer tudo, existem as pessoas designadas para cada função. Weber, na pesquisa que eu fiz, achei um vídeo no YouTube, onde você, em 1991, eu não estava nem pensando em nascer. Obrigado, está me chamando de velho. Imagina. Você apitava um jogo de salão e aconteceu uma agressão. Tentativa de agressão. Um tapinha, um negócio que foi. Você lembra disso? Você lembra dessa história? Lembro, e foi justamente o que eu acabei de te dizer. Isso aí eu levo como um exemplo e depois eu fui fazer, nessa mesma cidade, em Arapongas, no interior do Paraná, eu fui fazer um jogo pelo profissional e esse cidadão, ele fez questão de ir lá no campo. Ele fez questão de ir lá no campo e, obviamente, pediu autorização para o policiamento, tem uma pessoa assim, assim, assada, foi o mesmo que tentou te dar um tapa, um chute nas nádegas, não pode falar outra coisa aqui. E aí eu falei, pô, pelo amor de Deus, fala para ele vir aqui. A vontade era pegar ela dentro do vestiário também, dar umas peteleco nele. Aí ele chegou lá e falou, primeiramente, eu gostaria de dizer que tudo aquilo que eu fiz, acredito que você tenha levado pelo lado positivo da coisa. Eu falei, não, querido. Muito obrigado, porque tudo aquilo que você fez eu estou levando como uma experiência, até na minha decisão no campo de jogo, que eu era um assistente, naquela época o futebol de salão tinha o árbitro e 2 assistentes, eu era assistente desse jogo, e até depois vendo toda a filmagem desse jogo e tal, eu falei, pô, poderia ter sido um pouquinho mais tranquilo, não precisava ter tirado o jogador, quer dizer, isso tudo é experiência para que você leve no seu futuro. E esse rapaz depois ficou lá no vestiário, bateu papo, tiramos foto, e para você ver como são as coisas. Se eu tivesse rancor dessa pessoa, poderia ter rancor, poderia ter raiva. Não, pelo contrário. Então, o fato negativo eu consegui transformar em uma coisa positiva e que está me ajudando hoje no profissional. E o cara saiu super contente, tirou foto, levou o filho e batemos um papo. E, logicamente, que ele se desculpou, que isso, nenhuma agressão justifica nenhum ato de vandalismo dentro do futebol, a gente apoia. Uhum. Esse episódio foi o maior absurdo que você já viveu em campo? Não, tem coisas piores que às vezes não são ações, mas sim palavras. Comportamento, existe muita coisa no futebol que a gente fica chateado e às vezes para você se expressar, você tem que estar amparado com provas, com muitas coisas, mas a gente fica chateado com muitas coisas que acontecem no futebol e na minha carreira também passei por coisas piores do que isso. O que te deixa pé da vida? Nós passamos em um período do futebol brasileiro que nós tivemos um cidadão que se envolveu com apostas e infelizmente ele era do quadro internacional. Eu não vou citar o nome dele porque eu fiz uma promessa que eu não gosto nem de citar o nome desse cidadão. E ele envolveu a família dele, envolveu a mãe dele as pessoas em volta dele é muito parecido com a minha família em relação à mãe de idade, porque eu sou o caçula, então eu peguei minha mãe já numa idade mais avançada, então a mãe dele também na época tal, e uma coisa que me marcou muito foi quando a mãe dele, porque todas as emissoras do Brasil, enfim, fechada, TV aberta, foram buscar essa informação, porque realmente ele cometeu um equívoco muito grande, e a mãe dele, na maior humildade, deu uma entrevista para uma emissora e falou, olha, se meu filho errou, ele tem que pagar, mas não é o correto ele fazer isso, quer dizer, então ele envolveu além de envolver toda a arbitragem brasileira, ele jogou todos nós assim no ralo de uma maneira tão chata e envolveu a família, ao ponto de que as filhas tiveram que mudar de cidade, tiveram que mudar de escola, enfim. Então a pessoa tem que saber que nós tomamos decisões no campo de jogo, mas nós temos que honrar, nós temos que ter dignidade, não vou dizer que nós vamos acertar sempre, às vezes a gente comete um equívoco. E esse cidadão, ele passou do limite, né? Se envolveu com aposta, se envolveu com coisas erradas no futebol, e isso me deixou bem chateado porque ele colocou a arbitragem brasileira toda em xeque. Vou fazer um intervalo, mas quando eu voltar, quero falar de Copa do Mundo contigo. Tem muita pergunta para te fazer. Vamos lá, tá? Vamos lá, obrigado. Daqui a pouco a gente volta com mais Cafezinho 2. Hoje eu recebo o árbitro de futebol da FIFA, Éber Roberto Lopes. Daqui a pouco a gente volta. De volta com o Cafezinho 2. Hoje eu recebo o árbitro da FIFA, Éber Roberto Lopes. Éber, para ti é melhor um estádio cheio ou com menos público? Depende Hoje, obviamente, já no quadro internacional há um bom tempo, a gente
já não sente tanto como no começo da carreira. Ó. Então você tem que saber distinguir. Quando está começando a carreira é muito importante. Esse fator ele predomina porque você pode se assustar um pouco com a quantidade de público. Mas hoje não, hoje já com uma certa experiência dentro da arbitragem, a gente prefere, obviamente, os estádios mais lotados e a gente até ressalta, né, essas novas arenas aí pelo Brasil e tomara que isso fique como um legado, né, independente da maneira que foram construídas, isso aí não tenho domínio, nem sei dizer para você o que foi gasto, o que deixou de ser gasto, mas acredito que isso vai ficar um legado muito importante para o país e para a gente que joga, apita, está ali envolvido com o futebol, pessoas da segurança, polícia, então todos têm dito que está sendo ótimo para o país porque está uma coisa bem organizada. Tomara que isso fique e os outros estádios também passam por suas remodelações, então a gente prefere a casa bem cheia. Uhum. Você disse que acontece de cometer equívocos, não é? Isso acontece. Alguma vez você já, depois de um jogo, uma partida, você foi lá na TV, viu um lance e pensou, putz, eu fiz besteira? Eu uma vez estava fazendo um jogo do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano foi Flamengo e Goiás, e teve um lance que eu acho que foi a favor do Flamengo, o Flamengo estava pedindo um pênalti, e se eu não me engano esse jogo foi no Serra Dourada, em Goiânia, e eu não dei o pênalti porque eu não tinha visto, né? E nós não tínhamos o árbitro adicional que fica atrás do gol agora, o companheiro assistente também não teve a mesma visão, não viu, deixamos a coisa seguir e o Flamengo reclamou muito. E à noite eu consegui pegar um voo no mesmo dia para voltar para Londrina, morava no Paraná ainda, e realmente eu cheguei em casa, vi que a mão foi muito volumosa, vamos dizer assim, né? O jogador estava com o braço bem estendido e passando até por cima de uma determinação da FIFA, da CBF, que nós não podemos comentar sobre lances técnicos. Mas foi uma coisa assim tão escandalosa que eu falei, eu vou tomar porrada, vou ficar tomando porrada, tanto na internet como na televisão e eu tô vendo que foi mão. Então eu peguei e falei, não, peguei o telefone, mantive contato com um membro da imprensa e obviamente que a notícia já esparramou e foi uma coisa assim, contrariando até as normas da FIFA e da CBF, mas o próprio clube ficou um pouco mais tranquilo em relação a isso, né? Porque ele estava pensando em entrar no tribunal, uma representação. Falou, não, a gente vê que realmente isso acontece e o mais importante para a gente foi ele se retratar e ver que o erro aconteceu. Aí eu dei a declaração que realmente, vendo pela televisão, não lá no campo de jogo, mas pela televisão, que realmente houve a infração e eu não apitei a penalidade máxima e a coisa deu uma acalmada. Mas eu tive problemas aí com a minha diretoria, com os meus chefes, que pedem para que a gente não comente nenhum tipo de situação em relação a lances técnicos, mas algumas outras coisas a gente pode comentar normalmente, mas quanto à decisão técnica, você tomou no campo de jogo, meu querido, você não vai revogar, não vai poder voltar. Você pode voltar até lá no campo de jogo, imediatamente você pode revogar a sua decisão, mas depois a gente tem que ficar em silêncio, às vezes eu até tenho a minha opinião em relação a isso, eu prefiro que às vezes a pessoa dê a sua declaração, porque nós somos seres humanos e a coisa dá uma acalmada, porque aí você não fala, você fica tomando um bombardeio do outro lado e não tem, mas normas são feitas para seguir, a gente vai seguir tanto da CBF como da FIFA. Você foi humilde, você falou, opa, errei, peraí. Perfeito, mas de repente não é assim que a FIFA entende e não é assim que a CBF entende, a gente tem que respeitar até porque a gente faz parte do quadro. Uhum. Na tua carreira, tu já viu muita corrupção dentro do futebol? O que eu posso te dizer? Para mim te responder essa pergunta eu tenho que ter provas, eu tenho que ter documentos, eu tenho que ter baseamentos, mas pelo que a história nos traz, nós tivemos um problema grave no próprio estado onde eu estava, no Paraná. Tivemos um grupo lá de 10, 11 ex-árbitros da Federação Paranaense que foram banidos numa história recente, porque um outro companheiro tinha provas, tinha documentos, e aí ele foi até o Ministério Público, envolveu a Polícia Federal, envolveu uma gama grande de pessoas que, como é que se diz, que fazem todo o policiamento, que faz toda... que acompanha, né, o futebol, e esses companheiros foram banidos do futebol. Então, para a gente falar que tem alguma coisa, você tem que ter algumas provas. Eu posso dizer pela história, que teve esse fato, teve o fato desse outro cidadão, que eu não cito o nome, que envolveu a arbitragem brasileira, envolvimento com aposta. Então, quer dizer, o que eu posso te dizer? Eu posso te dizer pela história. Se a história já tem alguma coisa,
Existe. Onde há fogo, há fumaça. Onde há fogo, há fumaça. Eu posso te dizer que a maioria dos árbitros, com certeza, tem uma fiscalização muito grande, até porque para a gente entrar no quadro da CBF, você tem que mostrar todas as certificados de Serasa, SPC, você tem que ter uma vida tranquila. Não vou dizer que você não possa estar passando por um problema financeiro turbulento, mas que você comunique à CBF, olha, eu tenho o carnezinho lá da empresa tal, que eu estou com problema, tal. Opa, sem problema nenhum, nós somos seres humanos. O que você não pode é ter uma ficha extensa com problemas, não só na justiça, com problemas financeiros. Quer dizer, então você tem que resolver seu problema em casa para depois você passar por uma atividade pública e você vai tomar decisão. Então, para você entrar em campo, tomar uma decisão de um jogo, você tem que estar tranquilo, porque subentende que se você tem um problema muito grave, você pode estar muito, como é que se diz, flexível àquela situação. Então, eu acredito que a federação, tanto a CBF como a FIFA, tem um departamento que faz todo esse levantamento da sua situação. Então, hoje, meu amigo, se você é árbitro de futebol e está pensando em fazer alguma coisinha errada, pense muito bem, porque nós somos muita gente atrás fiscalizando. Já te ofereceram propina? Não, eu tenho um comportamento assim bem difícil de se lidar, porque tanto é que você, para me achar para vir aqui para a entrevista, apesar da gente estar na mesma entidade aí junto, né, fazendo o curso de jornalismo, mas eu procuro não dar mole no sentido de telefone, não tenho brecha em negócio de internet, o meu vestiário sempre a porta está fechada, no avião eu procuro saber quem está do meu lado, eu acho que isso tudo é importante, porque não que eu sou antissocial, não, você tem que ter um lado social, mas, por exemplo, você vai fazer um jogo de uma determinada equipe, evitar no aeroporto, se de repente você encontra alguma pessoa, ficar, vamos tomar um café, bater um papo, quer dizer, hoje em dia a nossa cultura ainda está um pouco diferenciada do futebol europeu. Eu tive o prazer de ir em 2 mundiais e em 2003 eu fui no Mundial na Finlândia, onde a coisa mais natural do mundo é antes do jogo, vim lá a equipe da Itália, da Suécia, enfim, todas as equipes europeias, trazer para você um souvenir, uma gravata, uma caneta, uma lembrança do clube, e isso até hoje acontece na Europa e ninguém fala nada. Aqui no Brasil a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, às vezes a gente ganha uma camisa de um time antes do jogo, mas aconteceu isso, então a gente tem que ter esse cuidado. Então é muito importante você se policiar, mas é aquele velho ditado, né? É importante que você faça o seu trabalho e se acontecer, eu tenho certeza que nossos telefones todos estão grampeados, até porque naquele momento lá que eu disse que teve o problema desse companheiro de apostas, a Polícia Federal falou, não, os demais árbitros, vocês podem ficar tranquilos que nós temos mais de 200.000 horas, não sei quantas horas de gravações e nossas contas, todas elas monitoradas, Polícia Federal, Ministério Público, então nós somos monitorados, então você tem que tomar cuidado. Mas o seu comportamento também, não só dentro do campo como fora, é importante para que esse tipo de, como é que se diz assim, benefícios venham até você. Então você tem que também ter essa blindagem e tomar muito cuidado. Ô Eber, não rolou de você apitar a Copa do Mundo? Cheguei próximo, eu fiquei muito feliz porque do quadro internacional nós somos em 10 árbitros do quadro internacional, do quadro da FIFA. E nós começamos uma briga aí, praticamente os 10, né, todos eles que estão no quadro da FIFA têm a possibilidade de participar da Copa. E depois esse grupo caiu para 4 nomes, eu continuei no grupo. Depois esse grupo caiu para 2 nomes, eu continuei no grupo. E nós somos até agora, há 6 meses atrás, inclusive eu participei do Mundial lá no Emirados Árabes também, que era um torneio oficial e eu seria avaliado, né, para participar da Copa do Mundo. E chegou na lista final, o companheiro Sandro Meirahits, né, que é de Brasília e está apitando por Pernambuco, foi o contemplado e também um grande companheiro. E eu acredito que a nossa briga, entre aspas, foi dentro do campo de jogo. Ele teve seus méritos e chegou no determinado momento que a FIFA teve que escolher. Mas tudo aquilo que dependeu de mim, tanto dos 4 pilares, físico, mental, social e técnico, eu fiz toda a minha parte, mas ficou um detalhezinho que meu companheiro levou, mas a gente vai ficar torcendo para que ele faça um bom trabalho. Muito bem, e estamos terminando, está acabando o tempo, mas eu queria saber ainda de você, o que você espera da Copa do Mundo no Brasil agora? Eu espero que o Brasil faça uma excelente Copa do Mundo, né, falando de seleção, que meu companheiro também faça boas arbitragens, não só ele, porque eu tenho certeza que o grupo que está lá foi um grupo bem escolhido. Às vezes a gente fala, poxa, eu que estive participando desse grupo, às vezes a gente vê um árbitro do continente africano, asiático, a gente tem
esse preconceito tonto, mas pode ter certeza que todos que estão lá têm essa capacidade de desenvolver um bom trabalho e que as nossas arenas e os nossos torcedores façam a festa, independente se ficou caro ou não ficou caro, isso aí a gente... Agora a coisa já está feita, a gente tem que torcer para que dê tudo certo. Então eu espero que o Brasil faça um excelente papel, o Felipão convocou a seleção aí dos 23 nomes, nós podemos debater aqui 1 ou 2 nomes, coisa que isso, anos anteriores, a gente está debatendo mais nomes, então quer dizer que quase uma unanimidade a seleção do Felipão, eu tenho certeza que vai fazer um grande papel, e pedir que os torcedores, mais uma vez, eu sei que nós poderemos correr o risco de ter alguns protestos, algumas coisas do lado social, mas o Brasil vai provar que tem condições, e depois que fique esse legado e a gente aproveite, porque realmente foram gastos muito dinheiro aqui no nosso país. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Adorei a entrevista, obrigado. Sucesso Eu que agradeço. sempre, muito obrigado mesmo, adorei o papo. E tá terminando mais um Cafezinho 2, mas você que está assistindo pode ir lá na página no Facebook, facebook.com/cafezinha2tv. Também tem todos os programas completos no youtube.com/cafezinha2. Agradecimento especial para o meu amigo Alan William, que ajudou a compor essa entrevista, está aqui assistindo. E até o próximo programa. Tchau, aquele abraço e brinde. Muito obrigado. Aí ficou legal.